Eu vou fazer uma discussão, que eu já tinha feito um vídeo e deu um probleminha no áudio, agora eu vou refazer essa discussão, que é a seguinte. O problema do conhecimento e da escola e da educação, a maior parte das pessoas fala, o problema do Brasil é a educação. A gente precisa dar educação, a gente precisa dar educação para as pessoas. E aí, naquele outro vídeo eu tinha trabalhado de uma maneira, eu vou trabalhar diferente agora. Sim, de fato, a gente precisa de educação. Mas a gente tem que discutir que educação que a gente precisa. A gente precisa dar para as pessoas ferramentas de auto-organização e de autogestão. Né? Ela precisa ter ferramentas para que ela possa escrever, para que ela possa calcular, para que ela possa tomar decisões. Só que as ferramentas de tomada de decisão, elas não se restringem a uma educação qualquer. Para que você possa ter cidadãos, né, ou cidadãs autônomas que pensam com uma taxa de autonomia maior, porque não existe a autonomia de maneira abstrata, né? Existem taxas, e eu acho que hoje a gente trabalha hoje no Brasil com uma taxa de autonomia muito baixa. Nós somos muito oprimidos. A nossa visão, né, da percepção da realidade é muito colada com o senso comum. Então a gente acredita no senso comum, a gente aposta no senso comum, e isso é um fator fundamental de dificuldade para a inovação e para a estratégia, né? E para que a gente possa fazer ter uma visão diferente em relação ao futuro, para que a gente possa criar e para que a gente possa empreender. Então o que a gente precisa? A gente precisa aliar a essa visão de educação, né, uma educação que seja uma educação que, ao mesmo tempo que você vai trabalhando a capacidade de dar ferramentas para as pessoas, você vai trabalhando um processo de autodesintoxicação, em que a pessoa vem com o senso comum de maneira geral, né? Aquele senso comum que define as coisas todas, as regras todas, em que você vai conseguir ver que esse senso comum, essa percepção da realidade, você pode questionar essa percepção da realidade através principalmente da filosofia, a partir de você olhando de fora essa percepção da realidade. Então, acho que quando a gente fala, e a gente está entrando nesse mundo da inovação, está entrando nesse mundo que você precisa ter, fazer estratégia, né? E que a gente está entrando nesse mundo, que a gente precisa empreender, que as pessoas têm que sair das organizações, que as pessoas têm que sair do concurso público para poder criar suas próprias organizações ou trabalhar de maneira diferente nas organizações que existem como intraempreendedores, a gente precisa construir um modelo de educação que não seja um modelo de educação, como dizia o Paulo Freire, bancário, né, memorial, em que as pessoas apreendem aquilo como se fosse a verdade e repetem aquela verdade. Você precisa ser questionador dessas verdades e da autoridade, porque quando você questiona a autoridade, quando você questiona aquele cara que está dizendo a coisa ou aquela verdade, é exatamente nesse momento que você vê uma oportunidade de fazer diferente. Então, se você vê diferente, você começa a dizer, bom, se eu acho que é diferente, eu posso empreender, eu posso fazer isso diferente, eu posso montar um modelo de estratégia diferente. Então, existe uma coisa importante quando a gente fala em educação, que a gente tem que falar de educação, que é uma educação que permita a autodesintoxicação. Então a gente não pode falar que o problema do Brasil é um problema só de educação. Sim, o problema do Brasil é dar ferramenta para as pessoas para elas terem capacidade de ter ferramentas para tomar suas decisões, para poder agir. Mas um segundo momento que tem que ser aliado ao mesmo tempo é uma educação criativa, é uma educação inovadora, é uma educação empreendedora, que não é qualquer educação. A gente tem que aliar a educação que a gente está falando numa educação completamente diferente. E o discurso hoje, todo ele precisamos ter educação. De qualquer educação. E não adianta você colocar uma opção de gente na escola, colocar uma opção de gente, digamos assim, com currículos, com informações, isso eu vejo, inclusive nos meus cursos, né, até de pós-graduação, e as pessoas não conseguem, né, fazer um processo de autodesintoxicação para poder ver a realidade diferente. E quando você vê a realidade diferente, você vê os problemas de forma diferente, e você começa a ver as oportunidades de forma diferente e ter vontade de fazer coisas diferentes, que aí vem o empreendedorismo, vem a estratégia e vem a inovação. Bom, é isso. Então, quando a gente começar a falar educação, toda vez que alguém chegar para você e falar assim, pô, o problema do Brasil é a educação? Sim, é educação criativa, inovadora, estratégica, né, e empreendedora. Bom, é isso. Muito obrigado.